Habel halo resumo falo por. Doutora dia kan sedia glitan doutora halo resumo pote tum para me compreender doutora. Obrigada. Então dia, itabel hahu aula depois hau foba mana Sofia maksei hahu aula ohin. Mana Sofia, boa tarde, por favor. Boa tarde, Eude, obrigada. Bom, boa tarde todo mundo, para mim aqui é bom dia. Nós nos conhecemos antes, muito brevemente, mas eu gostaria de começar o nosso encontro hoje me apresentando para vocês. Eu sou Sofia, eu sou brasileira. Infelizmente eu não falo tétum ainda, eu quero aprender, mas ainda não cheguei lá. Então hoje a gente vai fazer aula em português. Se algo não ficar claro, se alguém não entender alguma coisa, levanta a mão, a gente para, e aí a Yudi me ajuda, ou a gente tenta explicar de outra forma. Bom, eu sou advogada há mais de 13 anos. Desde que eu terminei a faculdade de Direito no Brasil, eu trabalhei como advogada, principalmente com direito criminal, mas também em outras áreas. Eu atuei em muitos casos de direito penal econômico, umas grandes operações no Brasil, inclusive na defesa do ex-presidente Lula. Mas esse é um outro capítulo, a gente pode perder horas falando disso, então a gente vai continuar. Além desse trabalho em escritórios de advocacia, eu também trabalhava com casos de violência baseada em gênero, prestando assistência jurídica às vítimas. Em 2018, eu me mudei para a Holanda, para fazer um mestrado em Direito Internacional Público, com especialização em Direito Penal Internacional, Direitos Humanos e Direito Humanitário. Em 2019, eu trabalhei no Mecanismo Internacional das Nações Unidas para Tribunais Penais. Lá eu trabalhei com casos de crimes de guerra e crimes contra a humanidade que aconteceram na antiga Iugoslávia nos anos 90. E desde março de 2020 eu trabalho na Universidade de Leiden, aqui na Holanda. Aqui eu trabalho com a clínica de direito, e eu trabalho com a supervisão de alunos do mestrado em projetos de pesquisa que são encomendados por organizações como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, a Anistia Internacional e outras organizações. E claro, desde 2019 eu trabalho com a JUS em diversas áreas do direito, e a Bárbara me convidou hoje para fazer parte desse curso e eu muito feliz aceitei. Bom, essa foi minha breve introdução, prazer em conhecer vocês. Hoje a gente vai ter a primeira aula de Direito Civil, e a gente vai falar de responsabilidade civil e um pouco de negócio jurídico. Então, que era o meu slide da apresentação. Então, o que é responsabilidade? Em matéria de direito, a responsabilidade é o que decorre da prática de um ato ilícito. A responsabilidade é um dever de reparar um dano causado, é o dever de arcar, de se responsabilizar por um determinado comportamento, que pode ser uma ação ou uma omissão. A gente vai detalhar mais os requisitos depois. A ideia é de que ninguém pode sofrer um dano sem que haja reparação. Então, a responsabilidade é o que ela decorre da prática de um ato ilícito. E esse ato ilícito ele pode ser civil ou penal. O ato ilícito penal, vocês já conhecem, vocês têm feito o curso aqui, já sabem bem o que é. Mas eu queria fazer uma comparação entre entre a responsabilidade penal e a responsabilidade civil. A responsabilidade civil, como vocês já aprenderam, a responsabilidade penal o agente viola uma norma de direito público. E nesse caso, o direito que foi lesado, que foi infringido, não é só o da vítima direta, mas é também da própria sociedade. Então, por essa especial gravidade, ela exige que o caso seja tratado pelo direito penal. E aí é por isso que quem atua nesses casos é o Estado, por meio do Ministério Público, no processo penal que você já conhece.
Entretanto, como vocês também já sabem, o direito penal é o último recurso que o Estado deve utilizar para a solução de um conflito. Nem todos os atos ilícitos, eles têm o que a gente chama de dignidade penal. O direito penal não pode e nem deve cuidar de tudo, todo e qualquer ato ilícito que acontece na sociedade. Isso não quer dizer que a violação ela seja menos importante, mas é apenas quer dizer que ela deve ser tratada de outro ramo do direito que não o direito penal. E é aí que entra a responsabilidade civil. Na responsabilidade civil, o interesse que é tutelado, o interesse que se busca proteger, é um interesse privado. Exatamente por causa disso, quem é o lesado é o próprio ofendido, é a própria pessoa que teve o seu direito violado. E por isso, por ser um direito privado, quem deve buscar a reparação do dano que ela sofreu é o próprio lesado. O Estado fornece o poder judiciário, mas quem tem que ir buscar a reparação, se achar necessário, é o próprio lesado. Aí eu preparei aqui um exemplo rápido para a gente ilustrar bem essa comparação. Vamos dizer que o Tício estava dirigindo o seu carro na Avenida dos Direitos Humanos em Gili, e de repente a Mévia, que ela dirigia em sentido contrário, colidiu, bateu no carro do Tício. Nesse acidente que a gente criou, ninguém se machucou, mas os dois carros foram danificados. Os dois tem que ir para o mecânico arrumar. Quando se estava apurando o que aconteceu, verifica-se que a Mévia, ela bateu contra o carro do Tício porque ela estava usando o celular. Ela estava distraída, dirigindo, não prestou atenção, fez a curva e bateu o carro. E aí, qual que é a responsabilidade que entra nesse caso? O Código das Estradas, no artigo 78, ele estabelece que é proibido dirigir um veículo automotor usando vários equipamentos, dentro deles o celular. Então, a partir disso, a gente conclui que a Mévia, por estar usando o celular contra uma lei de trânsito, no caso, na lei do Código das Estradas, ela fica obrigada a indenizar o Tício, tendo que pagar todas as despesas com o conserto não só do carro dela, mas do carro dele também. E todos os danos que decorreram. Então, isso a gente fala que é a responsabilidade civil. Agora vamos dizer que o acidente foi um pouco mais grave. E aí o Tício, ao invés, se machucou muito se machucou muito no acidente, foi levado para o hospital, mas não resistiu e faleceu. E nesse caso, como que acontece? Porque a Mévia estava dirigindo usando celular, mas algo muito mais grave aconteceu. Nesse caso, como vocês sabem, a gente tem no Código Penal, que é o homicídio negligente, que é aquele cometido sem a intenção, mas por uma falta de cuidado que a pessoa deveria ter. Nesse caso, por a gente ter um dano mais grave, aí o ato passa a ter a dignidade penal e ele precisa ser tratado pelo direito penal. Mas a maioria dos casos de batidas de carro e essas coisas são simples, então a gente fica na esfera civil mesmo. Bom, então agora vamos falar um pouco de responsabilidade civil. A responsabilidade civil, como a gente falou um pouco já, ela trata do dever, da obrigação do agente em restituir ou restaurar o patrimônio, que ele pode ser moral ou material, a gente já vai falar disso, do ofendido. E a ideia é tentar fazer voltar, ou que se aproxime ao máximo de como era antes, aquele estado que o ofendido estava antes da ação ou omissão que causou o dano. Assim, a natureza jurídica da responsabilidade civil, ela está exatamente na imputação civil do ato lesivo. O ato lesivo, que é o ato ilícito. A imputação àquela pessoa que deu causa ao ato ilícito, com a finalidade de indenizar nos termos da lei ou de um contrato. A gente também vai falar dessa separação já já.
é uma forma de compensar ou reparar o dano que foi causado injustamente ao ofendido pelo agente do ato ou da omissão. O Código Civil Timorense, ele traz essa obrigação de responsabilidade, essa responsabilidade civil por fatos ilícitos, no artigo 417. E aí a gente vê aqui que, número 1, ele fala que com dolo ou mera culpa, viola ilicitamente o direito de outrem, ou alguma disposição legal que atua contra a lei, e gera a obrigação de indenizar. A responsabilidade civil aqui, ela tem 4 elementos que são, em regra, eles estão presentes, que é, o primeiro é a ação ou omissão do agente. Então, nesse caso, no exemplo do que a gente deu do veículo da MEV e do Tício, a ação da MEV foi dirigir sem prestar atenção, usando o celular. A gente tem a culpa ou o dolo. A culpa e o dolo, vocês já sabem bastante do direito penal, ele é bem parecido aqui, a gente vai falar dele. Tem o dano que foi causado em razão da ação ou da omissão, e a gente também precisa da relação ou do nexo de causalidade, que é o link, é a conexão entre o dano e a ação. Então, agora a gente vai falar um pouco de cada um desses elementos. O primeiro é a ação ou omissão, que é a ação é uma conduta positiva. A conduta da gente, ela pode ser positiva, que é um fazer, é uma ação, alguém pratica algum ato, ou ela pode ser negativa, que é a omissão, que é um não fazer, é um não praticar nada quando a gente deveria ter praticado. Então, essa conduta, a ação ou omissão, ela deve ser, isso a gente é muito importante, ela deve ser sempre voluntária. Ser uma ação ser voluntária, ação ou omissão, né, que é a conduta, a gente vai chamar aqui, ser voluntária, ela não significa que não se mistura aqui com o dolo ou a culpa, que é a vontade de causar algum prejuízo. A voluntariedade da ação, ela é simplesmente, significa que o agente tem a consciência de que a ação está sendo cometida, ou que é uma opção dele agir ou não agir. Ou seja, se a ação ou omissão ela é praticada porque uma pessoa está sob ameaça, aí ela deixa de ser uma ação voluntária. Então, a voluntariedade da ação é isso, é você praticar ou não praticar a ação por vontade própria, sem se misturar com o dolo ou a culpa. Agora a gente vai para dolo e para a culpa e para o dolo. Aqui vocês vão ver que ela é um pouco parecida com a culpa e o dolo do direito penal. A culpa, então vamos falar primeiro da culpa. A culpa ela pode ser diferenciada entre 2 situações. Uma das situações é aquela que o agente que pratica a conduta, ele prevê que é possível a produção do resultado lesivo, mas ele acha, por irresponsabilidade, que o resultado não vai ocorrer. E ele também não quer que o resultado ocorra, que a gente chama de negligência inconsciente. É o caso, por exemplo, do motorista, que acha que é um ótimo motorista, mas na verdade não é, e acaba colidindo com outro carro porque estava sendo irresponsável na direção do veículo. E há também aquela situação em que o agente ele pode e deve prever aquele resultado e cabe a ele evitar o resultado, mas a pessoa nem sequer acha que aquilo vai acontecer, ela nem pensa, é uma negligência totalmente inconsciente. Então, por exemplo, aqui a gente pode estar como exemplo, uma pessoa que mora ali no 2º andar e ela coloca na beirada da janela assim uns vasos de flor, para tomar um sol, para a flor ficar bonita. Mas ela coloca ali na beirada, na ponta da janela, sem nenhuma proteção. E vai lá, ela não quer que a flor dela caia, ela quer que a flor dela fique lá na janela bonita decorando. Mas aí bate um vento forte e derruba o vaso da janela e acaba caindo em cima do carro de alguém e quebra o vidro. Essa é a negligência inconsciente. A pessoa não queria que caísse, mas nem passou pela cabeça dela que cairia o vaso. Mas ainda assim aconteceu por uma irresponsabilidade também, e aí gerou um dano para outra pessoa.
E o dolo, a gente também pode falar no dolo, que é a vontade de praticar, perdão, isso. Aí já o dolo é aquela vontade de praticar o ato que gere aquele dano, que gere aquele ilícito civil. Ela quer que aquele ilícito civil aconteça. Então, por exemplo, é o caso de uma pessoa que vai lá e quebra o carro da outra. Tá, tô com raiva de você, vou lá, pego a chave e risco todo o seu carro, de propósito. Esse é um dolo. Eu queria, por motivo qualquer, eu queria causar aquele dano para aquela pessoa. Ou também é o caso de uma outra pessoa que vai no Facebook e começa a ofender outra pessoa todo dia. Todo dia ela vai e faz uma postagem ofendendo a pessoa, xingando de todos os nomes, falando que ela é desonesta, que ela é irresponsável, e todo dia ela faz umas postagens no Facebook para todo mundo ver, que acabam ferindo a honra e o bom nome da outra pessoa. Então é aquela vontade de falar, não, eu quero ofender essa pessoa, então vou lá e faço essa publicação no Facebook para todo mundo ver. Então, essa é a diferença entre dolo e a culpa, que vocês, acho que perceberam já, ela é bem parecida com o direito penal. O terceiro elemento da responsabilidade civil é o dano. Ele é o requisito essencial para que exista a responsabilidade civil. Sem o dano, não tem a lesão. O dano é justamente a lesão ao interesse jurídico, que ele pode ser patrimonial ou extrapatrimonial. E que esse dano foi gerado pela ação ou omissão do agente. Todo dano, ele deve ser reparado. Todo mundo tem o direito de viver sem ter os seus direitos lesados. Mesmo que essa reparação não leve a pessoa ao estado que ela estava antes, deve sempre existir, é sempre possível fixar alguma quantia para compensar e reparar o dano. Como a gente mencionou aqui brevemente, o dano ele pode ser patrimonial, ou seja, ele é um dano material, que é o exemplo do carro. Eu vou lá e quebro o carro de alguém, eu estou gerando um dano patrimonial para essa pessoa. Ela vai ter que gastar dinheiro para consertar o carro. Mas o dano ele também pode ser extrapatrimonial. E um bom exemplo disso é o exemplo do Facebook que eu mencionei. O dano extrapatrimonial é aquele que, em tese, ele não tem um valor financeiro. Alguém ofender a minha honra na internet não tem um valor financeiro definido. Mas, ainda assim, a minha honra, o meu bom nome, é um direito que eu tenho e eu tenho o direito de proteger ele, de ver ele não sendo ferido. Então, é isso. O dano ele pode ser patrimonial ou extrapatrimonial e as duas situações elas estão cobertas pelo direito civil. E o último elemento que a gente mencionou é a relação ou nexo de causalidade. Que também chama de nexo causal. Esse nexo, ele é justamente o elo que liga o dano à conduta do agente. O Código Civil timorense, ele prevê o nexo causal, a necessidade do nexo causal no artigo 498 do Código Civil, e ele diz que a obrigação de indenizar só existe em relação aos danos que o lesado provavelmente não teria sofrido se não fosse a lesão. Ou seja, aqui a gente vê que o Código Civil do Timor, ele realmente exige que exista um dano e que esse dano possa ser atribuído a uma pessoa para poder gerar indenização. É dizer que se essa ação ou omissão não tivesse ocorrido, não existiria dano, então não existiria dever de indenizar ou de reparar. Bom, dito isso, a gente agora explicou os elementos da responsabilidade civil. Alguém tem alguma pergunta nesse momento? Alguma dúvida? Pode levantar a mão, porque por causa dos slides, eu não vejo todo mundo. Acho que não, né? Ok, então vamos continuar. Agora que a gente definiu o que é responsabilidade civil, eu queria dizer duas coisas para vocês. Uma é que a responsabilidade civil ela pode ser subjetiva ou objetiva. A regra é que a responsabilidade civil seja subjetiva.
ela é subjetiva quando ela for baseada na culpa ou no dolo, que a gente já mencionou, nessa conduta omissiva ou comissiva do agente. Essa é a regra do Código Civil timorense, tanto que é o número 1 do artigo 417, que é esse artigo que a gente já viu. Por outro lado, a responsabilidade ela pode ser objetiva. A responsabilidade objetiva, ela é a exceção. Ela é uma responsabilidade que não tem nem dolo nem culpa. Então, ela é baseada na ideia do risco. Então, para a gente comprovar que existe uma responsabilidade objetiva, a gente só precisa comprovar a existência do dano e o nexo causal. A gente não precisa comprovar a existência do dolo ou da culpa. E aí, um exemplo disso do Código Timorense essa responsabilidade objetiva está no artigo 417, número 2, que aí ele fala que só existe a obrigação de indenizar independente de culpa nos casos específicos em lei. Aqui a gente vê o porquê que a responsabilidade objetiva é a exceção. Alguém levantou a mão, a Jus? Eu estou falando muito rápido? Sim. Mana, if you can speak a little slower, that would be great, please. Ok, sorry. Yeah, no, you're good, thank you. Bom, desculpem. Eu vou voltar, eu me empolguei aqui. Então, vamos lá, eu vou voltar a dar um passo atrás aqui na responsabilidade subjetiva e objetiva. Como eu falei, a responsabilidade subjetiva é a regra do Código Civil timorense e da maioria dos códigos civis brasileiro, português, a ideia é a mesma, que é a responsabilidade que ocorre quando há a culpa ou o dolo do agente que praticou a ação ou a omissão. Essa regra está no 417, número 1 do Código Civil. A exceção é a responsabilidade objetiva. Na responsabilidade objetiva, a gente tem todos os elementos que a gente acabou de ver, exceto a culpa ou o dolo. Essa responsabilidade objetiva, basta para a gente ter a responsabilidade objetiva, basta que a gente tenha a comprovação do dano e do nexo causal. Aqui a gente não tem nem a culpa nem o dolo. E isso está representado no artigo 417, número 2, que diz que só existe a obrigação. Aí ela fala que aí ele deixa claro que a obrigação objetiva ela só vai existir quando a lei for específica sobre isso. Senão, ela não existe, não pode presumir. Um exemplo de responsabilidade objetiva no Código Civil timorense é o artigo 425 do Código Civil, que ele fala da responsabilidade das pessoas obrigadas à vigilância de outrem. O exemplo aqui é, por exemplo, a responsabilidade que os pais têm de indenizar os danos causados pelos filhos. Então, vamos dizer, uma pessoa tem um filho, o filho estava brincando na rua, chuta uma bola e quebra uma janela de alguém. A criança, o filho, que é menor de idade, ele não tem por sozinho uma responsabilidade, ele é incapaz. Então, aí surge a responsabilidade do pai ou da mãe de arcar com a consequência dos atos do filho. Então, percebe? Nesse caso, a pessoa que tem a responsabilidade, ela não praticou o dano, o ato que causou o dano. Mas ainda assim, por regra, por determinação do Código Civil, da lei, ela tem esse poder, esse dever de indenizar. Um outro exemplo é o 427, também do Código Civil, que é a responsabilidade dos danos causados por animais, por exemplo. Se eu tenho um cachorro que vai lá e morde a perna de alguém, e essa pessoa tem que ir para o hospital, tem que comprar remédio, tem que fazer tratamento que gera custos,
eu, como dona do cachorro, vou ter que arcar com esses custos civilmente, porque era responsabilidade minha cuidar do cachorro e evitar que ele fizesse dano a outra pessoa. Esse era um dos comentários que eu queria fazer sobre a responsabilidade, que ela pode ser subjetiva ou objetiva, sendo que a subjetiva é a regra. E a outra coisa que eu queria mencionar sobre a responsabilidade civil aqui é as causas excludentes. Uma causa excludente, ela acontece quando a gente tem uma causa excludente, a gente retira a ilicitude do ato. Então, um ato que antes era ilícito, era um ilícito civil, ele deixa de ser ilícito em 4 hipóteses. A primeira é a ação direta. Ela está no 327 do Código Civil. A ação direta, ela tira a ilicitude de um ato quando a pessoa ela tem que fazer ela tem que recorrer à força com o fim de realizar ou assegurar o próprio direito. Então, ela toma uma atitude para garantir que o seu direito seja violado. A ação direta ela é muito parecida com a legítima defesa, que a legítima defesa ela também está no direito penal, e a ideia é basicamente a mesma. A legítima defesa, que está no 328 do Código Civil, ela acontece quando ela é feita pelo próprio titular do direito ou por uma outra pessoa, por um terceiro, contra uma agressão atual e ilícita a esse direito. Então, a diferença da ação direta com a legítima defesa é a existência, na legítima defesa, há uma agressão atual e ilícita ao meu direito, enquanto na ação direta, não. Mas a ideia é a mesma, é você tomar nas próprias mãos para resolver um problema, para evitar que o seu direito seja violado. O terceiro caso de excludente de ilicitude é o estado de necessidade. Que aqui ele está no 330 do Código Civil, que diz que exclui-se a ilicitude do ato caso o agente destruir ou danificar uma coisa de outra pessoa alheia, com fim, aí o estado de necessidade ele tem um fim específico, que é remover um perigo atual ou um dano manifestamente superior, quer do agente ou quer de terceiro. Então, o estado de necessidade, um exemplo, é assim, por exemplo, você está na rua e aí chove muito e começa a encher a rua, uma enchente. E aí você percebe que tem uma casa ali do lado que você pode subir, que tem um teto alto, e você vê que tem uma escada que você pode subir no teto e se proteger, você e a sua família, se proteger da água que está subindo. Então, só que essa casa não é sua, então você quebra o portão, arromba a porta, entra na casa e sobe no telhado para se proteger. Nesse caso, em tese, entrar na casa de alguém, arrombar a porta e entrar na casa de alguém é um ato ilícito. Você não pode. Porém, como você estava em estado de necessidade, a ilicitude do ato de invadir a casa de alguém, ela é excluída. E aí o ato deixa de ser ilícito. E o quarto e último caso de excludente de ilicitude é o consentimento do lesado. Aí aqui o próprio nome diz, o consentimento é o lesado, o titular do direito, ele consente que você viole o direito dele. Aqui o exemplo da casa pode ser, não, tudo bem, pode entrar lá na minha casa, olha, eu esqueci a chave, você pode arrombar a porta da minha casa, porque eu preciso ver se eu deixei o fogão aceso. Então você vai lá e arromba a porta da pessoa, mas você tem o consentimento dela, então esse ato não é ilícito. Aqui do consentimento do lesado, uma coisa é importante. A ilicitude, ela não vai ser excluída quando esse ato praticado ele for contrário a uma proibição legal ou aos bons costumes. Então, se você está
consentindo, se tem o consentimento do lesado, fala, olha, não, você pode me bater, não tem problema, isso não exclui a ilicitude, porque você não pode bater nas pessoas. Tem um limite aí que não pode ser ultrapassado. Que aí, independente de você ter ou não o consentimento do lesado, ele não vai excluir a ilicitude do ato. Ok. Antes da gente ir para a responsabilidade civil extracontratual e contratual, alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Ok. Então, vamos lá. Agora que a gente já estabeleceu a responsabilidade civil, o que ela é, os elementos necessários e as situações em que ela é excluída, a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes na responsabilidade civil. A responsabilidade civil, ela pode ser contratual ou extracontratual. A responsabilidade civil extracontratual, que ela também é chamada por algumas pessoas de aquiliana, mas ninguém usa muito esse termo, mas é bom saber porque às vezes alguém menciona ou você vê numa decisão do juiz, então é bom saber que a aquiliana é a responsabilidade extracontratual. A responsabilidade extracontratual ou aquiliana é toda aquela que tem origem na lei. Ela tem base em situações previstas e regradas pelo ordenamento jurídico. Quando você tem uma responsabilidade civil extracontratual, o agente, o autor, né, do fato que pratica a ação ou a omissão, ele não tem um vínculo com o ofendido. Quando ele pratica a ação ou omissão que gera o dano, eles não tinham vínculo anterior. Aqui é justamente o caso que a gente viu no começo da aula da Mévia e do Tício. Eles não se conheciam, não existia qualquer vínculo entre eles, mas o ato ilícito da Mévia de dirigir falando ao celular ou digitando, vendo mensagens ou olhando o Facebook, gerou um dano ao Tício. Então, exato, a responsabilidade extracontratual não existe nenhum vínculo legal entre as partes. E uma vez que, por conta do descumprimento de um dever legal, ou seja, a Mévia não cumpriu com o seu dever legal de dirigir com atenção, olhando a estrada com as duas mãos no volante e sem usar o celular, aí ela, por ação, nesse caso, mas também poderia ser por omissão, e com o nexo de causalidade e culpa ou dolo, ela causa um dano ao ofendido, no caso, o Tício. Diferente, a responsabilidade contratual, como o nome mesmo já diz, ela decorre de um contrato que existe entre as partes envolvidas. Então, nesse caso, o agente da ação ou da omissão e a pessoa que sofre os efeitos dessa ação ou omissão do agente, elas têm um vínculo que existe antes da ação ou omissão acontecer. A responsabilidade contratual, ela tem origem nos termos que foram pactuados, que foram acordados em um instrumento de contrato, que foi assinado, que foi acordado entre as partes livremente. Então, nesse caso, o agente do ato, né, da ação ou da omissão, ele une os 4 elementos da responsabilidade civil, ou seja, a ação ou omissão, a culpa ou dolo, o dano e o nexo causal, em relação ao ofendido. Então, ele reúne esses 4 elementos em relação ao ofendido, por causa do vínculo jurídico que eles tinham por causa desse contrato firmado. Isso ficou claro, a parte da responsabilidade contratual e extracontratual? Acho que sim, né? Okay. Bom, então a gente vai falar um pouco do negócio jurídico.
o que é um negócio jurídico? O termo negócio jurídico, que ele é bastante usado no Código Civil, mas às vezes também o Código Civil fala negócio jurídico, às vezes fala contrato. O porquê? O conceito de negócio jurídico, ele abrange também os contratos. Um contrato é um tipo de negócio jurídico. Mas ele também, então, por exemplo, um contrato de compra e venda, ou um contrato de doação de uma pessoa para outra, ou a compra e venda de uma casa, ou a compra e venda de um carro, é um tipo de contrato. Mas o negócio jurídico, ele também abrange atos unilaterais, como, por exemplo, o testamento, que alguém deixa para uma pessoa, ou um anúncio de oferta de um prêmio, para quem encontrar um certo objeto. Então, eu perdi a minha carteira e anuncio que quem encontrar, eu pago $5 para essa pessoa. Uma oferta de prêmio para quem encontrar o objeto. Então, isso também é um negócio jurídico. Mas os contratos, eles são os negócios jurídicos mais importantes e os mais comuns também. Porque todo mundo que está numa relação de negócio assina um contrato para ter uma certeza jurídica do negócio jurídico. Então, os atos jurídicos, o negócio jurídico é um ato jurídico que regula autonomamente uma relação jurídica entre dois ou mais sujeitos. O negócio jurídico, ele deve ser praticado espontaneamente ele é praticado espontaneamente por uma ou mais pessoas. O negócio jurídico ele pode ser definido como um ato ou vários atos juntos, ou seja, uma pluralidade de atos que se relacionam entre si. Então, quando é mais de um ato, eles estão relacionados e eles têm uma finalidade negocial, que é fazer um negócio jurídico. Esse ato, o negócio jurídico, ele tem que ser praticado espontaneamente por uma ou mais pessoas, com a intenção, com a vontade de satisfazer um interesse. Então, eu quero vender um carro e alguém quer comprar o carro. Então, a gente está entrando num ato praticado espontaneamente, as duas pessoas querem praticar o ato, para satisfazer os interesses. A pessoa quer comprar o carro porque precisa do carro para trabalhar, eu quero vender o carro porque preciso do dinheiro para fazer outra coisa. Então, isso é espontaneamente para satisfazer interesses, e ele tem como fim a produção de efeitos jurídicos. Esse efeito jurídico, ele pode ter a finalidade de aquisição, ou seja, a pessoa comprou o carro. Ele pode ter a finalidade de modificação. Então, eu tenho um contrato com a empresa de celular, mas eu preciso de mais internet. Então, eu vou lá e faço um outro contrato para modificar aquele que já existia. Ou a extinção de um direito. Eu falo, eu não quero mais ter celular, então eu quero cancelar o direito de usar o celular, de usar a internet na rua. Não preciso mais, então eu quero extinguir esse direito. Bom, aí a gente ainda vai falar um pouquinho mais de negócio jurídico. O negócio jurídico, ele tem alguns requisitos de existência. Esses requisitos de existência, eles estão listados aqui. Então, eles são 3 principais. Um é a manifestação da vontade. O segundo é a finalidade negocial. E o terceiro é a idoneidade do objeto. É a honestidade do objeto. O objeto é legal e lícito. Agora a gente vai falar um pouquinho mais de cada um. Então, esses requisitos, eles são essenciais. É necessário cumprir esses requisitos para que o negócio jurídico, para que o contrato possa existir no mundo do direito. Se tiver faltando algum desses 3 elementos, requisitos, o negócio jurídico, ele não existe ou ele não é válido. Então, primeiro, a manifestação da vontade, que está no artigo 208 do Código Civil.
A vontade, ela é um elemento de caráter subjetivo, é algo interno de uma pessoa. Só cada um aqui sabe as vontades que tem. Então, para que ela se torne em um negócio jurídico, é preciso que a pessoa que tem a vontade, ela manifeste essa vontade, ela expresse que tem a vontade de celebrar um determinado negócio jurídico. E essa manifestação, ela pode ser expressa, isso também está no artigo do 208, ela pode ser expressa, ou seja, ela pode ser por palavras, por escrito, ou qualquer outro meio de manifestação de vontade. Ela pode ser por língua de sinais, mas a pessoa expressa a vontade que ela tem de celebrar um negócio jurídico. Claro e simples, assim. Mas a manifestação de vontade, ela também pode ser tácita. A manifestação de vontade tácita, ela pode ser deduzida dos fatos. Segundo o artigo 208, ele diz que a manifestação tácita se deduz dos fatos que, com toda a probabilidade, a revelam. Então, por exemplo, ainda que eu não diga eu quero vender o meu carro, eu vou lá e mostro ele assim na rua, eu vou lá e pego todos os documentos, eu faço todos os atos que eu precisaria fazer para vender o carro. Então, dessa expressão de vontade que não é falada, que não é expressa, fica claro que eu quero vender o meu carro. Então, aí, a partir do momento que a gente tem essa manifestação de vontade, seja ela expressa ou tácita, o negócio jurídico é válido. O outro elemento é a finalidade negocial. A finalidade negocial é o objetivo de adquirir, de conservar, de modificar ou extinguir algum direito. A existência do negócio jurídico depende da manifestação da vontade das partes em estabelecer uma relação negocial. Então é isso, a finalidade negocial é, por exemplo, a venda do meu carro para outra pessoa. O terceiro elemento essencial para a existência do negócio jurídico é a idoneidade do objeto. O objeto do negócio jurídico, ele deve ser idôneo, ou seja, ele deve ser honesto. Não pode ser um objeto ilícito. Eu não posso firmar um contrato para vender drogas, por exemplo, porque é um objeto ilícito. Então, assim, numa compra e venda de um celular, por exemplo, uma compra e venda de celular é um negócio, é um objeto lícito. Eu tenho meu celular, eu comprei, agora eu quero vender porque eu quero comprar outro. Porém, vamos dizer que esse celular, ele foi objeto de furto. Então, eu fui lá, furtei o celular, peguei o celular de uma pessoa quando ela não estava vendo, e aí eu quero lá vender o celular para outra pessoa. Esse negócio jurídico não é válido, porque o celular furtado, ele perdeu a idoneidade, ele perdeu a honestidade e ele não pode ser considerado um objeto de negócio jurídico válido. Então, é isso. Para a existência do negócio jurídico, que o contrato é um tipo de negócio jurídico, é o mais importante, é o mais comum, a gente precisa das três coisas: da manifestação da vontade, da finalidade negocial e da idoneidade do objeto. Alguma dúvida aqui? Não? Ok, então, porque agora a gente vai voltar. Oi, pode falar. Carlos? Sim, doutora. Pode repetir a finalidade negocial? Claro. A finalidade negocial é o que eu quero, o que eu
pretendo atingir com o negócio jurídico que eu estou celebrando. Então, a finalidade negocial ela pode ser de adquirir. Então, eu quero comprar um celular porque o meu quebrou. Então, a aquisição do celular, a compra do celular é a finalidade negocial nesse caso. A finalidade negocial pode ser de conservar. Eu tenho, por exemplo, uma casa que eu contrato alguém para manter ela no estado que ela está. Eu não quero que a casa não está... digamos que eu tenho uma casa lá no Brasil, que eu não moro mais lá, ela está vazia, mas eu não quero que ela comece a ter problemas. Então, eu contrato alguém, eu faço um contrato com uma empresa, uma pessoa, que vá lá todo mês e dê uma olhada na casa, conserve, arrume se tiver algum problema, pinte e tal. Modificar. A modificação, ela pode ser um exemplo, aquele que eu dei do plano de internet do celular. Eu já tenho o direito de usar o celular, porque eu tenho um contrato com a empresa, mas eu tenho pouca internet. Eu passo muito tempo fora e eu preciso de mais internet para o meu celular funcionar. Então, eu faço um novo contrato para modificar o direito que eu tenho de usar a internet, que antes era 1 giga e a partir do novo contrato vai ser 2 gigas. Ou a gente pode ter uma finalidade negocial de extinguir um direito. Então, eu tenho, por exemplo, eu sou associada de um clube que eu posso ir lá todo dia, se eu quiser, usar a piscina. Mas aí eu decido que eu não tenho tempo. Eu estou trabalhando muito, então eu não tenho tempo de ir no clube. Então eu vou lá e falo, eu não quero mais ter essa cartão de membro do clube. Então eu quero extinguir o meu direito de usar a piscina. Então a finalidade negocial é isso, é o objetivo, é o que você pretende quando você celebra um negócio jurídico. Quando você manifesta a vontade, expressa ou tácita, de celebrar um negócio jurídico, a finalidade é essa, é o objetivo, é o que você pretende quando você celebra esse contrato com uma outra pessoa ou com várias pessoas. Ficou mais claro? Sim? Obrigado, doutora. De nada. Bom, então é isso. Manifestação de vontade, que pode ser expressa ou tácita, finalidade negocial e idoneidade do objeto. Vou tomar uma água. Bom, agora que a gente sabe esses 3 requisitos de existência do negócio jurídico, que também são os mesmos requisitos de existência do contrato, porque o contrato é um negócio jurídico, a gente vai ver o que acontece quando existe o dolo, que é o dolo que vocês já conhecem, aquela vontade livre e consciente de fazer algo, quando existe o dolo na formação da vontade. Então, vamos lá. O dolo na formação da vontade do negócio jurídico. O artigo 244 do Código Civil, ele estabelece, ele fala, entende-se por dolo qualquer sugestão ou artifício que alguém empregue, ou que alguém use, com a intenção ou consciência, aqui a gente vê o dolo, que é a intenção, a vontade, sabendo o que está fazendo, não é a culpa, que é aquela coisa, não percebi que isso podia acontecer, ou não achava que isso ia acontecer. Aqui é o dolo, é a intenção ou a consciência de induzir ou manter em erro o autor da declaração, o autor da manifestação da vontade. Então, esse primeiro exemplo é isso, a pessoa intencionalmente, com a vontade e a consciência de induzir em erro ou manter em erro
Então, induzir é quando você coloca a ideia na cabeça da pessoa que está errada. Manter é quando a pessoa já tem a ideia errada, ela entendeu errado algum elemento, e você não desmente, você não corrige. Você não fala, olha, não, isso aqui está errado, o certo é este. Então, induzir, colocar a ideia lá, levar a pessoa para aquele lado, ou manter. A pessoa já está lá e você não faz nada para tirar ela de lá. Então, voltando, o dolo no artigo 244, intenção, qualquer sugestão ou artifício. Sugestão é aquilo, você sugere uma coisa, será que isso? Olha, eu acho que isso aqui é assim, sabendo que não é. E artifício é uma coisa, é algo que mais você está enganando mais. Assim. A sugestão ela é um pouco mais suave, ela é um pouco mais leve. Enquanto o artifício, ele já é mais uma artimanha. Né? Então, sugestão ou artifício que alguém empregue com a intenção ou consciência de induzir ou manter em erro o autor da declaração. Outra situação é a dissimulação, que também as coisas são bem parecidas. A dissimulação pelo declaratário, pela pessoa que está do outro lado da declaração da vontade, né? Ou terceiro, do erro do declarante. Então, você tenta disfarçar, você diz que não, tá certo isso, olha, não é um pouquinho diferente do manter em erro, porque você não só não fala nada, mas como você também tenta disfarçar que está errado. Então, esse é o dolo na formação do negócio jurídico, com base no artigo 244. O dolo, esse dolo que a gente acabou de ver, ele é um vício na formação da vontade, ele é um problema. Porque a vontade ela é formada com o intuito de enganar a outra parte. É uma ação que a pessoa faz com a intenção de enganar a outra parte. Que se fosse diferente, se fosse de outra forma, se a outra parte tivesse o conhecimento dos fatos reais, de como as coisas são, ela não realizaria um negócio jurídico. Ou ela realizaria um negócio jurídico de forma diversa. Então, aqui, com o dolo na formação do negócio jurídico, o agente, ele age com a intenção de enganar. Quando ele conscientemente, ele sabendo, ele com a vontade livre e consciente, ele induz ao erro, quando ele, por ação ou omissão, mantém o erro do declarante. Ou seja, o agente sabe que está a agir de forma a provocar uma declaração de vontade que ele não obteria se a situação fosse diferente. Então, eu estou agindo para que a outra parte faça a sua declaração de vontade de fazer um negócio jurídico, manifeste a sua vontade, expressa-o tacitamente, mas que se ela soubesse da situação real, ela não faria, ou faria de forma diversa. Então, um exemplo aqui é, por exemplo, eu tenho um carro e eu sei que esse carro, eu levei ele no mecânico e eu sei que esse carro tem um problema no motor. O mecânico disse para mim, olha, o seu motor não tá bom, tem que trocar uma peça lá dentro. Ele vai andar, se você não fizer nada, ele vai andar por uns 2, 3 meses, mas depois disso vai quebrar, e aí vai quebrar de não tem conserto. Então tem que consertar agora, porque se quebrar, não vai ter jeito. E aí, sabendo disso, eu falo, consertar é muito caro. Eu não quero consertar. Eu prefiro comprar um carro novo. Então, eu vou lá e boto o meu carro para vender. Anuncio. Coloco com preço abaixo do mercado, até porque eu quero vender rápido. Eu não quero continuar com o carro, porque vai dar problema na minha mão. E eu não quero consertar. Prefiro, com o dinheiro do conserto, eu coloco um pouco mais e compro um carro novo.
E aí eu vendo o meu carro para outra pessoa, eu limpo ele, deixo todo polido, bonito, e falo, olha, vendo para a pessoa, eu falo, esse carro tá novinho, acabei de passar pelo mecânico. E a pessoa, então, compra o carro, então ela expressa a manifestação de vontade de comprar o carro, adquire o carro, faz o negócio, a finalidade negocial, adquirir o carro, ela expressa a vontade, manifesta a vontade expressamente, diz eu quero comprar o carro, a gente faz o contrato de compra e venda, eu vendo o carro para ela. O carro é um objeto idôneo, apesar dele ter problema, ele não é um objeto ilícito. O carro é meu, eu não furtei, não roubei, então ele é lícito. Então aí você tem, em tese, os 3 elementos essenciais do negócio jurídico: a manifestação, a finalidade negocial e o objeto idôneo. Mas, nesse caso, como eu enganei a pessoa, eu sabia que o carro tinha um problema, mas eu escondi, porque se eu falasse do problema do carro, ou a pessoa não ia querer comprar, ou ela ia querer comprar muito mais barato, pela metade do preço, porque aí ela ia usar a outra parte para arrumar o carro. Mas eu enganei a pessoa, então eu, com dolo, com intenção, então eu viciei a manifestação da vontade da pessoa. Porque eu queria que ela falasse que sim, eu quero comprar o carro, eu queria que ela comprasse meu carro, mas ela não sabia. Se ela soubesse do estado do carro, ela ia falar, não, eu não quero comprar, ou eu posso comprar, mas eu vou comprar muito mais barato, porque eu vou ter que gastar dinheiro para arrumar. A mesma coisa, uma casa. Quero vender uma casa, mas está cheia de cupim. Comeram toda a madeira da casa. E eu escondo isso da pessoa que está comprando, porque ou ela não vai querer comprar, ou ela vai querer comprar muito mais barato. E eu quero vender do preço que eu quero. Então, eu agi com dolo, com a intenção de enganar a outra pessoa, para que ela, enganada, sem saber do problema, do problema que o objeto tinha, declare sua vontade de querer comprar o meu carro ou a minha casa. Então, aqui existe um nexo de causalidade entre o dolo e a declaração, pois a declaração de uma expressão de manifestação de vontade, ela só foi prestada daquela forma, a pessoa só falou sim, eu quero comprar o seu carro, porque eu agi com dolo, porque eu escondi e eu menti para ela sobre o real estado do objeto. Isso ficou claro? Sim, maravilha. Tá Então, claro. alguém? Não. Ok. Então, o dolo, esse dolo na formação do negócio jurídico, ele existe em matéria civil quando a gente tem esses 3 requisitos que estão aqui embaixo no slide. Um é a declaração da vontade em erro, ou seja, é a pessoa que falou sim, eu quero comprar o seu carro, sem saber que o meu carro tinha problemas, que iam gerar prejuízo para ela no futuro. O segundo requisito é quando o erro ele foi intencionalmente induzido, ou a pessoa foi mantida, ou foi mantido ou dissimulado pelo declaratário ou terceiro. Ou seja, é aqui, eu intencionalmente falei para a pessoa, o carro tá bom, acabei de passar pelo mecânico, mecânico ótimo de confiança, ele sabe o que diz, então você pode comprar o carro que ele tá Amin perfeito. jaringan Nadia, doutora. Desculpa. Jaringan. Oi. Jaringan namanya Nadia. Sim, leva tira. Obrigada. Posso continuar, Hernânia? Sim, mana, sim.
Então, é isso. São 3 requisitos para que exista o dolo, que é relevante, o dolo que tem uma relevância para o negócio jurídico em matéria civil. A declaração da vontade foi expressa em erro. O erro ele foi intencionalmente induzido, mantido ou dissimulado pelo declaratário ou por terceiro. Então, aqui o terceiro, vamos dizer, eu falo para o meu mecânico, olha, eu não vou arrumar esse carro, não quero gastar todo esse dinheiro nesse carro, já cansei dele. Então, eu vou botar ele para vender. E você vem comigo para atestar que o carro tá bom. Então, eu não só falo, o carro tá bom, eu levei no mecânico, olha aqui, o meu mecânico está dizendo que o meu carro tá bom. Então, aí é o terceiro. O mecânico, ele não faz parte da compra e venda do carro, mas ele é um terceiro que está me ajudando a dissimular o problema do carro. E aí, o terceiro ato é que o declaratário, eu, ou o terceiro, tenha usado de atividades enganatórias, a conduta, que é a conduta ilícita. Então, é aquilo, eu falei, olha, o erro existe, fui eu que induzi, fui eu que falei, não, o carro tá bom, olha aqui, meu mecânico tá dizendo que o carro tá ótimo, você pode comprar sem problema. Ou seja, é necessário a existência de, como eu falei, um nexo causal entre o engano e a declaração de vontade efetuada. Então, o nexo é a pessoa só efetuou a vontade, expressou a vontade de comprar meu carro porque eu induzi ela a erro, porque eu dissimulei o problema do carro. Então, esse é o nexo causal entre o dano e a vontade. Nesse caso, o agente ele sabe que aquela é uma condição essencial para o declarante, para outra pessoa, formar a sua vontade. Então, eu sei que eu falar que o carro está em ótimo estado é uma condição essencial, porque ninguém vai querer comprar um carro que daqui a 2 meses vai quebrar. E eu, sabendo disso, intencionalmente pratico, omito ou dissimulo o fato para obter essa declaração de vontade do declarante. Que, como a gente já disse, não aconteceria se a situação fosse diferente. A pessoa não ia querer comprar o carro. Isso. Aqui a gente tem o dolo da formação, de acordo com o artigo 2, o número 2 do artigo 244, que é o artigo que fala do dolo, para esse dolo ser relevante, ele tem que ser uma conduta ilícita, porque existem algumas condutas, alguns atos, que apesar de eles serem ações ou omissões que buscam induzir uma pessoa a fazer o negócio jurídico ou levar ela a celebrar esse contrato, elas não são consideradas ilegais. E elas são apenas sugestões ou artifícios, que o artigo diz, usuais no comércio, por exemplo. Então, esse é o exemplo de algumas técnicas de propaganda e marketing. Por exemplo, eu tenho lá uma hamburgueria que coloca ali na foto aquele hambúrguer enorme, lindo, maravilhoso. E aí, quando eu vou comprar o hambúrguer, ele é desse tamanho, não parece nada com o da foto. Isso, apesar de me induzir a erro, porque eu achei que eu estava comprando aquele hambúrguer enorme e ele veio um hamburguinho pequenininho, ele não é um ato ilícito. Ele é considerado pelo direito uma prática usual do comércio. Então é isso. Então ele pode ser, para que seja um dolo relevante e seja uma conduta ilícita, ela tem que ser o que a gente já falou. Se for meramente uma sugestão ou um artifício de alguma técnica de propaganda e marketing, por exemplo, aí ela não é ilícita e ela não vicia o negócio jurídico.
Alguma dúvida nessa questão do dolo na formação do negócio jurídico ou do contrato, na expressão da vontade? Acho que não. Ok. Então, para finalizar, eu vou falar um pouco dos efeitos. O que acontece quando a gente tem o dolo na formação do negócio jurídico. E isso está expresso no artigo 245 do Código Civil, que é o regime geral dos efeitos do dolo. Eles estão enunciados lá, eles estão listados no artigo 245 do Código Civil. A ordem do artigo ela é um pouquinho diferente da que está aqui. Eu fiz dessa forma porque eu acho que é mais fácil de entender. Então, o artigo 245, ele fala que o resultado, a consequência do dolo na formação do negócio jurídico, do meu dolo que induziu em erro a pessoa, é a anulabilidade do ato. Então, o ato, o artigo 245, ele diz que o ato é anulável. Mas essa anulabilidade do ato, ela depende de quem foi que praticou o dolo. Dependendo de quem foi que praticou o dolo, a anulabilidade, o regime muda um pouco. Então, o primeiro exemplo é nos casos em que esse dolo foi praticado, essa indução ao erro foi praticado pelo destinatário da declaração, ou seja, por mim, eu quero que a pessoa declare que quer comprar o meu carro. Então, eu sou a destinatária da declaração, da manifestação da vontade da pessoa de comprar o meu carro. Então, se o dolo foi praticado pelo destinatário ou por um beneficiário, algum terceiro que se beneficiou desse negócio diretamente, o negócio jurídico é sempre anulável. Então, se a pessoa... Eu vendi o carro para ela, aí... Uma semana depois, ela pegou o carro, já assinou o contrato, está rodando com o carro. E aí, ela tem um problema no motor e leva no mecânico dela. E o mecânico dela fala, olha, o motor está com esse problema. E esse problema não é novo. Esse problema já estava aqui quando você comprou esse carro. Nesse momento, a pessoa que comprou o carro, ela pode... vir contra mim, juridicamente, abrir um processo contra mim, buscando que eu devolva o dinheiro para ela e que eu recompense todos os prejuízos que ela teve, em razão desse negócio jurídico que foi celebrado com o dolo. Então, nesses casos, ele vai ser sempre anulável. Diferente é quando o dolo, ele vem de terceiros. Então, por exemplo, eu levo o carro no mecânico, o mecânico identifica, ele percebe que o carro está com problema, mas não me fala. Então, eu vou lá e ele fala, olha, deixa ela vender o carro, porque eu não quero mais mexer nesse carro. Então, melhor ela vender... E assim eu não preciso mais mexer nele, não aguento mais mexer nesse carro. E aí eu faço o negócio, eu celebro o negócio jurídico, mas sem saber. Nesse caso, se o dolo vem de terceiros, o negócio jurídico ele só vai ser anulável se o destinatário da declaração, ou a pessoa que se beneficiou, eu deveria ter conhecimento do dolo, ou que eu deveria ter conhecimento. Então, se eu deveria ter o conhecimento de que aquele negócio, aquela manifestação daquela pessoa estava viciada, aí o negócio é anulável. Se eu não sabia, se eu era uma pessoa de boa fé, aí o contrato não é anulável. E aí aqui também a gente precisa destacar uma coisa. O fato de que as duas partes, vamos dizer que as duas partes do negócio jurídico estavam agindo com dolo.
eu estava escondendo o problema do carro e ele estava me passando um pagamento que não tinha fundo. Por exemplo, as duas pessoas estavam agindo com dolo no jurídico, no negócio jurídico. A existência de dois erros não faz... Dois errados não fazem um certo, né? Diz o ditado. Então, o negócio jurídico ainda pode ser anulado, ainda que as duas pessoas estavam com dolo no negócio. Então, para finalizar, eu só queria destacar que a gente ainda precisa... Eu queria contar para vocês que, mediante a anulação do negócio jurídico por dolo, então, quando a gente tem um negócio jurídico que foi anulado pelo dolo, na manifestação da vontade, a pessoa que pede a anulação, ou seja, a pessoa que comprou o meu carro, ela pode obter indenização por danos, que podem ser resultantes da celebração do negócio anulado. Então, é isso. Ela, digamos, comprou o carro quebrou enquanto ela estava dirigindo, ela bateu num poste, se machucou um pouco e teve custos com o médico, com o remédio e tudo isso. Além de anular o negócio jurídico e de ter que devolver o dinheiro para ela do carro, eu vou ter que pagar todas as coisas, os gastos, os danos que ela teve por causa da celebração do negócio jurídico anulado. Então, eu vou ter que compensar, arcar, eu tenho o dever de arcar com a conta do médico, o hospital, o remédio que ela teve que comprar, às vezes os dias que ela ficou sem trabalhar por causa do acidente. Então, você coloca tudo isso na indenização que pode ser pedida por meio do processo civil. Isso acontece porque o artigo 218 do Código Civil, ele fala ele diz que quem negocia com outra pessoa para a conclusão de um contrato deve, tanto na parte preliminar, tanto na discussão inicial, como na formação do próprio contrato, ela tem que agir de boa fé. Então, se ela não age, o Código Civil estabelece que você precisa agir de boa fé quando você está para celebrar um contrato. Você não precisa só agir de boa fé quando você está executando um contrato, mas também quando você está formando esse contrato. Então, se você não age de boa fé, o próprio artigo 218 diz, sob pena de responder pelos danos que causar a outra pessoa. Então, isso digamos que a responsabilidade pré-contratual. O Código Civil exige que todos nós pratiquemos os atos, qualquer ato da vida civil, de boa fé. E a partir do momento que a gente deixa de praticar o ato de boa fé, isso tem consequências jurídicas no processo civil. E com isso, eu termino a minha exposição. Eu vou abrir o espaço, caso alguém tenha, eu vou parar de compartilhar a minha tela. E vou abrir o espaço, caso alguém tenha alguma dúvida, algum comentário, qualquer coisa, pode se desmutar e falar. E se não tiver, a gente acho que encerra. Não? Bom, fico feliz, acho que ficou muito claro. A Hernânia e a Bárbara me disseram e a Hilde também me disseram que depois vão disponibilizar um resumo em Tetum. Então, eu vou também disponibilizar o material que eu usei aqui e o meu resumo, que está em português, mas isso também para vocês terem acesso e poderem consultar, caso tenha ficado alguma dúvida. Eu espero que eu não tenha falado muito rápido. Hilde, me desculpa. Hernânia, me desculpa se eu falei muito rápido. Espero que não. E é isso. Acho que se ninguém tem nenhuma dúvida, a gente pode encerrar em tempo. É isso? Bom, ok. Então, obrigado por me receber nessa aula.
Fiquei muito feliz de poder participar. Espero ter ajudado de alguma forma com alguns conceitos que são um pouco complexos. E é isso. Uma boa tarde para vocês. Obrigada, Boa doutora. tarde. Boa tarde, obrigado, doutora. Boa tarde. Obrigada, doutora. Doutora. Boa tarde. Doutor ou doutora Cira, itu buat sila ya pergunta kah? Ohing doutora kuliah com aba responsabilidade civil nomos negócio jurídico. Responsabilidade civil katak emo tu ia dever atau hetang indemnização bem hira emaselo kalau estraga nia sasan ka hamusu dano ba emanerasi. Doutor nos explica como ba elementos susi responsabilidade civil. Depois idanebe mak exclui husi idanebe mak latama iha responsabilidade civil mak idanebe depois doutora for exemplo quando ba careta soke malu bem hira iha careta rua soke malu hamusu danos iha estraga ba careta nerasik então ema nerasik iha responsabilidade civil atau indemnização ba ema nebe maka nain ba careta né. Depois ni doutora nos explica quando há elementos de responsabilidade civil ação ou omissão do agente, culpa ou dolo do agente, dano, relação ou nexo de causalidade. Mas doutor elementos explica por ida cada elemento saída marcação, omissão, ida né doutora explica claro. Depois Husi ida né ita buat sila pergunta kah? Halo. Sim. Sim, how ia perguntas, mas eu jaringan lá dia foi. Dia que tu Então habele. Bele, sim, por favor, doutora. Assim, eu tenho dúvida assim, como a responsabilidade sobre a responsabilidade civil por responsabilidade civil objetiva. Como só lançar exemplo, a responsabilidade civil por ato ilícito, jovem que sai da casa mas quebrou o vidro do carro de outra. No direito civil permite a responsabilidade civil pode transmitir por outra pessoa como a responsabilidade objetiva. Os pais podem responder os atos ilícitos que o filho atua. Então, como no processo os pais não querem atuar porque ele atingiu a maioridade, então se fosse esse é obrigado o jovem a responder, ou seja, os pais têm obrigação também para responder esse dano. Obrigado. Ok, eu acho que eu falhei nessa parte, então. Essa responsabilidade objetiva que eu dei o exemplo dos pais e do filho, ela existe só quando o filho é menor. Então, por exemplo, o filho tem 11 anos, é uma criança, é menor de idade. Então, segundo a lei timorense, ele não é capaz de praticar atos jurídicos, por exemplo, porque ele é um menor de idade. Então, assim como ele não é capaz de praticar atos jurídicos, ele também não é capaz de ser parte num processo civil. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu tenho meu carro parado na rua e o filho da vizinha, de 11 anos, está brincando, está jogando bola, chuta a bola no vidro do meu carro e quebra.
eu sofri um dano, porque eu sofri um prejuízo, o vidro do meu carro quebrou e eu vou ter que consertar, vou ter que pagar para um mecânico trocar o vidro e consertar. E eu tenho o direito de ter esse dano ressarcido, de que a pessoa responsável pelo dano, pela ação, que foi, nesse caso, com culpa, né? Não foi intencional, mas a criança jogando bola na rua tem que saber que ela pode chutar mais forte e quebrar um vidro. Então, é a questão da culpa. Então, teve a ação, teve a culpa, teve o dano e teve um nexo de causalidade, que é o nexo entre a ação e o meu dano. Porém, o problema nesse caso é que como a pessoa que causou o dano, que fez a ação com culpa, ela não pode, ela é incapaz. Ela é incapaz de acordo com a lei, com o Código Civil e o processo civil. Então, por ela ser incapaz, a criança de 11 anos, ela não tem... Eu não posso entrar na justiça e entrar com um processo, vamos dizer, eu falei com os pais da criança e eles não querem, eles falaram, a criança é assim, eu não vou pagar o seu carro. Então, eu vou ter que buscar os meios jurídicos para ressarcir o meu dano. Então, eu entro na justiça, mas eu não posso entrar na justiça contra a criança, porque a criança, segundo a lei, ela é incapaz de praticar atos jurídicos e ser parte num processo. Então, aí surge a responsabilidade objetiva dos pais, porque a criança é menor, ela é incapaz, ela não pode ser parte no processo, eu não posso processar a criança, a me pagar, mas eu tenho o direito de ver o meu dano ressarcido, de consertar o meu carro sem custos para mim. Então, aí a gente aciona a responsabilidade objetiva dos pais, que ela decorre desse artigo 400... Deixa eu voltar aqui para te nomear o artigo 425, que ele fala da responsabilidade das pessoas obrigadas à vigilância de outrem. Então, nesse caso, os pais têm a obrigação, em relação ao filho de 11 anos, a vigilá-lo, a cuidar para que ele não pratique coisas erradas. Então, nesse caso, existe a responsabilidade objetiva. Agora, se essa pessoa ela atinge a maioridade, ela tem, digamos, 18 anos, 19 anos, já passou da maioridade, ela já é, de acordo com a lei civil, o Código Civil, maior de idade. Nesse caso, se a pessoa não tem outra incapacidade, por exemplo, por alguma enfermidade, alguma doença, ela é completamente capaz. Aí, eu posso entrar contra ela na justiça. E aí, não tem responsabilidade objetiva, tem responsabilidade subjetiva da pessoa que praticou o ato. Ficou claro? Se não ficou, pode dizer que eu explico de outra forma. Acho que sim. Acho que sim. Então é isso. A responsabilidade objetiva, ela só existe quando a lei especifica que ela existe. Então, nesse caso, o artigo 425 é claro em dizer que existe a responsabilidade daquela pessoa que tem o dever, obrigada à vigilância de 8, tem o dever de cuidado. Então, aí a lei especificou, claro, que quando essa responsabilidade existe, e se há algum ato ilícito, a gente pode trazer a responsabilidade objetiva. Mas, se a pessoa ela já atingiu a maioridade, ela já tem 17, 18 anos, aí não tem mais responsabilidade objetiva dos pais. Aí a responsabilidade é subjetiva da pessoa, do jovem, que causou o dano. É isso. Doutora, mais ou menos compreende? Doutora Angelina, compreende? E temos nessa doutora, por exemplo, kata hanesang how ia asu ida, depois asu ne batata maka halu estraga nesasan, how hanesang
asunia naing ia responsabilidade civil atau halo indemnização ba ema nebe mak hauni asu tata ka estraga ninia sasan. Toi hene compreende ka? Sa iya tang pergunta selo ka? Setelah ia perguntas, itu doutora sira compreende itu ka? Saya demak doutor explica. Ohing doutora explica mas ida nebe mak exclui husi responsabilidade civil mak ação direta, legítima defesa, estado de necessidade, no consentimento husi lesado. Iha hat ne mak latama hanesang responsabilidade civil. Ita label exige responsabilidade civil bem hira prensa ida nem. Ela ia perguntas hawoning aula toda. Doutor sira compreende itu ka? Ba responsabilidade civil digo. Assim, doutora, claro. Claro, Rotona. Então, o doutor explica o português o dia, você compreende o dia, saída de negócio jurídico, se ela ia perguntas, não itani horas mostona, ita bela termina de aula iha ne kare. Sim, assim tipo terminar ton aula né? Okay, telah com doutora Hilde. Mana Sofia, thank you so much for teaching today's class. I think most of us understand like the subject of today's topic. Thank you so much for your time, and I think we can end the meeting here. Thank you so much. Thank you, obrigada. Uma boa tarde para todo mundo. Sim, adeus.